Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula ao vivo, hoje de perguntas e respostas, uma oportunidade de você que está aqui nessa aula fazer uma pergunta para mim e ser respondida ao vivo. Quero deixar aqui no Thaís Tebori um quadro aí de toda semana nós termos essa live, essa aula aqui de perguntas e respostas, pois é um momento onde você pode utilizar esse tempinho para fazer uma pergunta para mim e ser respondida. Para quem não me conhece, meu nome é Thaís Fávero e eu auxilio pessoas a se tornarem especialistas em microblend, mesmo que estejam iniciando do zero, mesmo que você já tenha feito um curso na área, porém se sinta estagnada. Sabe quando você começa, faz um curso e simplesmente não coloca em prática? Ou até colocou em prática, mas sente que está patinando? Fica aqui no meu perfil, utiliza as minhas dicas, assiste as minhas lives, implementa as minhas dicas, que eu tenho certeza que vão te ajudar. E o meu foco principal, para as minhas alunas é fazer com que elas cheguem, através da minha metodologia, ao 7 em 30. O que é o 7 em 30? O 7 em 30 consiste em faturar R$7.000 em 30 dias atendendo sobrancelhas, aplicando a metodologia do Rainha do Tebori, que é a metodologia do meu curso completo, tá? E até, falando e pensando sobre a metodologia, sobre o curso, as minhas alunas, minhas maravilhosas pupilas, estão tendo aula ao vivo agora com o Luiz, com o meu namorado, sobre tráfego pago. Então, elas estão lá aprendendo como é que elas fazem com que o conteúdo delas seja ainda mais distribuído para mais e mais pessoas e fazer com que haja essa alavancagem. Alunas, vão lá na aula do Luiz, hein? Nada de ficar aqui comigo. Essa aula aqui depois vocês assistem de forma tranquila, foca lá na aula do Luiz que ele tá dando especialmente para vocês. Combinado? Bora começar então? Eu vou pegar algumas perguntas que vocês me enviaram na caixinha. Se você quer que eu responda a sua pergunta, manda pra mim a sua pergunta aqui na caixinha embaixo, tá bom? Vamos ver. Deixa eu pegar a primeira pergunta para começarmos. Essa é muito boa, da Ari. Como calcular o valor dos produtos gastos em cada sessão? Álcool, adstringente, lápis e tudo mais. Bom, quando a gente vai fazer o processo de precificação do nosso negócio, quanto que eu vou cobrar por um designer simples, quanto que eu vou cobrar por um designer de sobrancelhas, é extremamente importante que vocês façam o cálculo dos gastos fixos que você tem, o quê? Para cada atendimento que você vai fazer. Porque, por exemplo, para você fazer um design simples, você vai ter X gasto. Para você fazer um design com rena, você vai ter Y gasto. Para você fazer uma microblend, você vai ter Z gastos, porque cada procedimento vai fazer com que você precise utilizar mais ou menos materiais, ou vai demandar de você como profissional mais ou menos tempo de atendimento, certo? Alguns produtos fica sempre mais difícil da gente fazer uma quantificação exata, como por exemplo, álcool, adstringente, lápis dermatográfico. E aí nesse caso você tira mais ou menos por uma base, tá? Quando são produtos que a gente utiliza por unidade, fica sempre muito mais fácil. Como por exemplo, deixa eu dar o exemplo, Deixa eu sentar de índio aqui, que eu adoro dar aula sentada de índio, eu não sei o que acontece. Por exemplo, eu utilizo o algodão, aqueles algodões em disco, certo? Vamos supor que cada pacote de algodão em disco venha 50 unidades. E para cada cliente eu utilize 3 unidades daqueles disquinhos, certo? Isso quer dizer que de 50 unidades eu utilizo 3 para cada cliente. Se esse pacote com 50 unidades custa R$5, eu vou dividir esses R$5 pelas 50 unidades e vou descobrir qual é o valor de cada unidade que eu utilizo, certo? Então, vamos supor que cada unidade que eu utilizo é 20 centavos. E aí, eu utilizando 3 unidades, eu vou ter um gasto com algodão em cada cliente de 60 centavos. Perfeito? Maravilha? Ótimo. Agora, quando a gente fala de produtos que a gente não consegue quantificar tão bem como o algodão, no caso do álcool, do adstringente, do lápis dermatográfico, a gente tira por base. É uma média que a gente joga, tá? Não dá pra saber exatamente. Então, por exemplo, álcool, adstringente, que são líquidos que você faz borrifo, Por exemplo, um adstringente que seja de 500 ml, você vai atender aí no mínimo 50 clientes.
E aí você vai pegar lá o preço do adstringente, que você pagou que você pagou R$15 e vai dividir por 50 clientes que você vai conseguir atender. E aí você vai ter o preço de quanto você gasta de adstringente por cada cliente, tá? Como eu disse, é uma média. Existem produtos que não dá pra gente quantificar de forma exata, como, por exemplo, ácido de algodão, que é o cotonete, ou algodão, tá? O que mais que a gente consegue quantificar? Escovinha descartável, a gente consegue quantificar. Lenço umedecido, a gente consegue quantificar. Eu utilizo 2 lencinhos umedecidos, ok. No lenço umedecido vem 50. E eu pago R$15 nessas 50 unidades, eu utilizo 2. Então, quanto vale cada unidade de lencinho umedecido? Mas, para alguns materiais, como esses materiais que você citou aqui, é uma base, tá? Álcool, depende da quantidade de álcool. É o álcool em gel de 70 ml, de 30 ml, de 100 ml. Você vai tirar mais ou menos por base que você observe, que você consiga trabalhar. Lápis dermatográfico, puxa, você consegue atender bastante cliente, porque sempre entre uma cliente e outra, você pode limpar a ponta ali com álcool 70 e conseguir atender uma nova cliente. Então, eu chuto aí com um lápis dermatográfico grande, você atenda no mínimo umas 100 clientes. Então, você chuta meio por cima só para você ter um preço mais ou menos base para você calcular, ok? Ó, a Leila mandou, neutralização é despigmentação? Não, são procedimentos diferentes, tá? A neutralização consiste em você neutralizar tonalidades de sobrancelhas que estejam com cor fantasia. Por exemplo, uma sobrancelha alaranjada, uma sobrancelha avermelhada, uma sobrancelha verde, esverdeada, uma sobrancelha azulada, uma sobrancelha chumbada. A neutralização, ela vai neutralizar essa tonalidade fantasia. Já a despigmentação, ela vai retirar aquele pigmento. A despigmentação vai despigmentar. Ao invés de pigmentar, ela vai despigmentar. Então, ela vai tirar aquele pigmento de dentro da pele da sua cliente. E aí, a despigmentação, ela pode ser feita com ácido, com laser, tá? Eu trabalho com a despigmentação ácida com o Tebori, ok? Então, neutralização e despigmentação não são a mesma coisa, tá? Vamos pegar uma outra perguntinha por aqui. Thaís, você usa a mesma lâmina que vai fazer a micro para abrir a pele pro anestésico? A Andrea perguntou. Sim, tá? Eu sempre utilizo a mesma lâmina que eu vou utilizar para fazer a fio a fio ou para fazer a shadow na sobrancelha, para dar as batidinhas para abrir aquela pele para eu aplicar o anestésico, tá? Então, para você fazer a aplicação do anestésico, as batidinhas para você abrir aquela pele, aquele micro canalzinho, podem ser tanto com a lâmina chanfrada, que você vai utilizar para fio a fio, com a lâmina U, que você vai utilizar para fio a fio, com a lâmina circular, que você vai utilizar para shadow, ou também com a lâmina double line. Qualquer lâmina você consegue dar as batidinhas para aplicar o anestésico, ok? Perfeito. A pergunta é da Vivian. Ainda tenho poucas visualizações nas redes sociais, mas estou seguindo suas instruções. A única maneira de nós nos tornarmos grandes é começando pequeno. Eu não tinha uma audiência muito assídua, né? De pessoas que me seguiam assiduamente aqui no Instagram. Na verdade, eu não tinha audiência nenhuma, porque eu comecei esse Instagram aqui do zero em 2019. Então, foi uma construção de audiência, uma construção de posicionamento, uma construção de até mesmo disciplina de estar aqui todos os dias, porque eu tô aqui todos os dias, né? Postando no feed, postando caixinha de perguntas, estando nos stories, fazendo lives. Então, só dá pra ser grande algo que começou pequeno. Então, é normal, tá? É normal você começar de forma pequena, não alcançar muitas pessoas, ter poucas visualizações. Só que isso só vai aumentar conforme você for mais disciplinada e continuar com essa frequência. Posta todos os dias. Ai, Thaís, mas eu não vou postar hoje. Tudo bem. Só que é um preço que você vai pagar não amanhã. Você vai pagar esse preço lá no futuro. Porque o que acontece? O conteúdo que você está fazendo hoje para as suas redes sociais, o resultado você não vai colher amanhã, ou você não vai colher semana que vem. Você vai colher daqui 6 meses. Então, olha só, Thaís, eu quero minha agenda lotada. Então, você começa hoje o seu posicionamento.
Porque se você quer ter pessoas que olhem para o seu perfil, que lembrem do seu nome e lembrem de uma pessoa disciplinada, uma pessoa dedicada ao trabalho, uma pessoa estudiosa, uma pessoa que está sempre ali, você precisa estar até mesmo no subconsciente das pessoas que te seguem, da sua cidade, da sua região. E aí esse posicionamento de você estar todos os dias nas redes sociais, você vai colher daqui 6 meses. Então, por isso muitas vezes o pessoal fala assim, mas eu tô postando todos os dias. Opa, tirei meu fone. Mas eu tô postando todos os dias e eu não tô tendo resultado. Mas eu tô aparecendo todos os dias nos stories e minhas visualizações não sobem. Mas eu tô postando todos os dias e eu ainda não tive cliente, tá? E assim, não dá pra você, muitas vezes vamos dizer, reclamar se você não tem uma assiduidade muito grande. Só dá pra começar a reclamar que não tá tendo resultado depois que você postar aí no mínimo 90 dias seguidos, ou seja, 3 meses. Fica 3 meses postando aí todos os dias pra você ver se você não vai ter resultado. Vai. Agora, postar uma semana e achar que em uma semana você vai ter um resultado estrondoso, não rola. Você vai se frustrar. Então é um jogo do futuro, é um jogo futurista, não é jogo pra gente imediatista. Tá? É um jogo para quem quer colher fruto daqui 6 meses, daqui 3 meses. Não é um jogo para você colher semana que vem, ok? Olha lá. Quanto tempo leva para fazer uma fio a fio? Bom, tempo é muito relativo de profissional para profissional, tá? Eu levo nos meus procedimentos, eu deixo dentro ali da minha agenda um tempo de 1h30. Então, para fazer a ficha de anamnese, para fazer o design, para fazer todo o procedimento de micro. Mas, quando eu iniciei lá atrás, eu levava de 2h30 a 3 horas no mínimo para fazer o procedimento. Conforme você vai adquirindo experiência, você vai conseguindo otimizar o seu tempo. Então, não fica se comparando com outras pessoas. Porque fulano de tal faz em 1h30, eu faço em 3. Calma. Respeita o seu tempo, tá? Porque muitas vezes você só precisa de uma otimização. Você só precisa de mais conhecimento, de mais experiência para que você diminua esse tempo de atendimento, tá? Por exemplo, vocês que estão aqui na live, quanto tempo geralmente vocês levam para fazer uma microblend? Quanto tempo vocês deixam na agenda de vocês, tá? De 2 a 3 horas, eu acredito que seja a maior parte que o pessoal leva, tá? Só que você entender que daqui 6 meses você fazendo, você atendendo e tudo mais, você vai diminuir esse tempo de atendimento. O que ajuda numa otimização? Você deixar sempre a sua bancada muito bem preparada, com todos os seus materiais bem posicionados, não deixar bagunçado. Durante o procedimento, tirou uma coisa, tirei isso daqui, você vai voltar isso aqui. O que é lixo, você já vai jogar no lixo. O que você tem que separar, você já vai separar. Por quê? Porque se você não mantém uma organização da bancada, tô fazendo, meu Deus, eu preciso agora do microbrush. Olha, meu Deus, cadê o microbrush? Não sei por quê, porque tá uma zona. Então, não, sempre manter a sua bancada, o seu carrinho auxiliar, o máximo possível, bem arrumadinho, para você ter uma visibilidade de todos os seus materiais. Outra coisa que ajuda muito, treinar bastante design, porque eu sei que muitas de vocês travam na hora de fazer o design, na hora de fazer a caixinha, na hora de fazer as medições e tudo mais. Então, o que você precisa levar em consideração? Que se você tá levando muito tempo para você fazer design de sobrancelha, fazer um mapeamento, precisa treinar mais. Vocês entendem que toda dificuldade que aparece para nós é como se fosse a vida mostrando, aqui você tá pecando em alguma coisa, aqui você precisa melhorar. Aqui você ainda não domina 100%. Então, se você tá demorando muito na marcação, começa a treinar mais. Thaís, mas eu não tenho quem treinar. Bom, se você conseguir pegar maridão, namorado, amiga, prima, avó, tio, tia, filho, filha, pra quê? Você não precisa fazer o design mais perfeito, mas pra você repassar várias e várias vezes todo o passo a passo da marcação. Porque a marcação nada mais é que um jogo de passo a passo. Primeiro você vai higienizar, depois você vai montar, depois você vai fazer os traços iniciais, que é o ponto inicial, ponto alto, ponto final. Depois você vai desenhar, depois você vai refinar o desenho. E você deixar esse passo a passo de uma forma dominada no seu cérebro. Vou pegar isso, vou pegar aquilo, vou pegar aquilo. 1, 2, 3 e 4. São esses passos que eu vou seguir.
Decorou, decorar não é bom, porque decorar a gente esquece rápido. Entendeu o processo? Beleza. Então agora, depois que você entendeu o processo, todo passo a passo que você precisa fazer, é o momento do quê? É o momento de você entender qual é a sua maior dificuldade. Então, por exemplo, a sua maior dificuldade pode ser em desenhar. Treina mais o desenho. Sua dificuldade pode ser em refinar o desenho, ou seja, limpar aquele desenho que você fez. Treina mais limpar o desenho. O jogo da dominação de alguma coisa é experiência. Então, quanto mais você fizer, mais experiência você vai ter, mais você vai dominar. Ok? Mas, voltando aqui pro tempo, não fica se comparando. Cada um tem seu tempo e a otimização de tempo só vem se você se dedicar ali a ter mais experiência. Ok? Eu vi que vocês mandaram que a maioria do pessoal leva de 1h30 a 3 horas. Então, assim, tá dentro, entende? Para você ir diminuindo esse tempo de atendimento, é experiência mesmo, tá? Ó, a ateliê da Bia perguntou, é normal mesmo com o uso do anestésico de pele aberta a cliente sentir dor? Pode acontecer, tá? É muito importante que você, como profissional, cerque todas as possibilidades de não ser um erro seu. Sempre quando eu vou fazer as batidinhas para aplicar um anestésico na pele da minha cliente, eu sempre estico muito bem a pele dela e sempre venho com a lâmina batendo em uma do ladinho do outro, as batidinhas, para não ficar nenhum pontinho sem a lâmina tocar e ter perigo dela sentir dor ou sentir algum incômodo naquele local. Então, eu me cerco ao máximo do quê? De algum erro que possa ter acontecido no momento da aplicação do anestésico por mim. Mas a gente também tem que levar em consideração que algumas clientes são super resistentes a anestésicos. E não somente, geralmente essas clientes que são mais resistentes a anestésicos, até mesmo uma anestesia geral dentro de uma cirurgia, ela pode relatar que teve algum tipo de problema. Que geralmente, eu tive uma cliente uma vez que o anestésico, ele pegou nela, só que durou muito menos tempo do que dura geralmente o quê? Nas minhas clientes. E aí, a gente conversando, eu falei, nossa, geralmente o anestésico dura aí uns 45 minutos no mínimo e você durou menos. Você já teve algum problema com anestésico, alguma coisa assim? E aí, ela relatou de uma cirurgia que o anestésico da cirurgia que ela realizou também durou menos tempo. Talvez uma aceitação menor do corpo, um metabolismo mais acelerado, né, daquele ativo do anestésico dentro da pele dela, dentro do organismo dela. E aí, a gente precisa acabar reaplicando. Sempre que vocês forem reaplicar anestésico, de que forma que eu gosto de trabalhar. E lembrando, sempre quando eu passo alguma coisa aqui pra vocês, é uma vivência minha. Isso não quer dizer que é uma verdade absoluta. É só porque a Thaís tá falando, isso é verdade absoluta e que outras pessoas fazem errado. Não, eu passo pra vocês o que dá certo comigo, ok? Então, por exemplo, eu utilizo o anestésico de pele aberta do Rei do Tebori. Tá? Utilizo lá o anestésico de pele aberta do Rei do Tebori, é um anestésico manipulado e é um anestésico que contém epinefrina. Já que ele contém epinefrina, a epinefrina é um ativo que vai aumentar a durabilidade dos outros ativos, como a lidocaína e a benzocaína, por exemplo. Lidocaína e benzocaína têm como principal ativo bloquear os impulsos nervosos daquelas células sensitivas da pele. E a epinefrina vem para auxiliar a lidocaína e a benzocaína a ter um tempo maior de ação. Então, por exemplo, um anestésico que não tenha a epinefrina vai ter uma durabilidade ali na pele de 30 minutos. Tô fazendo uma analogia. Já um anestésico que contém epinefrina vai ter uma durabilidade de 45 a 1 hora na pele. O que a epinefrina faz na pele? Ela faz uma vasoconstrição dos vasos sanguíneos. Então, é muito comum vocês perceberem que ao utilizar o anestésico que contém epinefrina, a pele ali da região da sobrancelha fica levemente esbranquiçada, porque há uma vasoconstrição, ou seja, há uma diminuição daquela circulação sanguínea naquele local e, por consequência, aquele local fica mais esbranquiçado. Devido a isso, a pele, por, vamos dizer, resposta, ela fica mais emborrachada, ou seja, ela fica mais durinha, fica mais grossa para micropigmentar. E qual que é o tchan de tudo isso? Se você ficar reaplicando mais anestésico com epinefrina, mais anestésico com epinefrina, mais anestésico com epinefrina, aquela pele vai ficando cada vez mais endurecida, cada vez mais borrachuda e mais difícil de você micropigmentar.
Beleza, Thaís, entendi. Então, se eu não posso ficar reaplicando anestésico de pele aberta várias e várias vezes, o que é que eu faço? E aí, de que forma que eu trabalho? Lembrando que não é uma verdade absoluta. Apliquei o anestésico de pele aberta no início do procedimento, tô fazendo o procedimento, minha cliente está sentindo dor num nível que ela não consegue aguentar e eu vou precisar reaplicar. Ponto. Eu só reaplico o anestésico se eu percebo que a minha cliente não está aguentando. Se ela estiver sentindo um incômodozinho, eu vou até terminar. Agora, se ela falar, não dá pra continuar, tá doendo muito, eu preciso que reaplique. Aí eu vou reaplicar, mas não o anestésico de pele aberta. E sim um anestésico que a gente chama de pele fechada, que é, por exemplo, a labicaína, ou a lidocaína que você compra em farmácia, que é um anestésico que só vai ter como princípio ativo a lidocaína e não vai ter epinefrina. E aí você vai reaplicar no meio do procedimento somente uma camadinha da lidocaína ou da labicaína, que é a mesma coisa. Vai deixar agindo 2, 3 minutinhos, a cliente pode sentir um ardor. Deixou 2, 3 minutinhos, você já pode retirar o excesso daquela labicaína, da lidocaína e continuar o procedimento, que a sua cliente não vai estar sentindo mais dor e nem desconforto. Tá? Então, é dessa forma que eu trabalho se eu precisar reaplicar. Eu evito ficar reaplicando o anestésico de pele aberta, exatamente por conta da epinefrina, tá? Eu recebi até uma dúvida na minha caixinha de perguntas que eu postei nos stories, a diferença de anestésico de pele aberta e anestésico de pele fechada. Geralmente, os anestésicos de pele aberta possuem a epinefrina, que aí vai fazer essa vasoconstrição ali no local para aumentar a durabilidade dos outros ativos do anestésico. O que você precisa levar em consideração? Por que é anestésico de pele aberta e anestésico de pele fechada? Anestésico de pele fechada é porque a pele tá íntegra. Então, por exemplo, a minha pele agora ela tá íntegra, ela tá sem lesão, ela tá sem machucado, ela não foi injuriada, ela não foi lesionada, então a minha pele está fechada, está íntegra. Por consequência disso, se eu for trabalhar com anestésico de pele fechada, eu vou simplesmente higienizar aquela pele, vou aplicar o anestésico e vou deixar agindo esse anestésico por mais tempo. Por quê? Porque a minha pele está fechada, ela está íntegra. Então, para que tenha uma permeação e tenha uma ação maior, né? Eu vou precisar deixar esse anestésico agindo mais tempo. Então, anestésico de pele fechada sempre vai ter um tempo de ação maior na pele, geralmente de 15 a 20 minutos. Já o anestésico de pele aberta quer dizer que aquela pele está lesionada, tá? Ou seja, aquela pele tem algum microcanal, tem alguma lesão que foi efetuada ali, tá? Então, por exemplo, o que é uma lesão? Uma lesão é você pegar a lâmina e você vir dando o quê? Batidinhas. Deu as batidinhas, aquela pele já tá o quê? Essa pele, ela já tá... Harley pegou um besouro. Bonita, maravilhosa. Essa pele está aberta porque você deu as batidinhas e criou um microcanal. Por consequência, aplicou o anestésico, ele vai ter uma ação muito mais rápida, pela pele está aberta, e aí a gente tem aí um tempo de ação de 3 a 5 minutos mais ou menos, tá? Então, essa é a diferença de anestésico de pele aberta e anestésico de pele fechada, tá? Ó, a labicaína é essa daqui que vocês encontram em farmácia, tá? Que é a lidocaína, somente 50 miligramas. Ou se vocês não encontrarem essa labicaína, vocês podem comprar como lidocaína mesmo, tá? Não precisa de receita, vocês encontram em farmácia, tá? Lidocaína. Que daí, ó, geralmente é essa daqui. A lidocaína. Lembrando que esse é um anestésico de pele fechada, ok? Então, uma pele fechada pode se tornar aberta se eu bater. Exatamente. A partir do momento que você lesionou essa pele, ela se torna uma pele aberta. Se você injuriou com uma batidinha de lâmina, por exemplo, ela se torna uma pele aberta, tá? A Oliveira Sobrancelhas mandou: por que não pode utilizar pigmentos de marcas diferentes no mesmo batoque, tá? Por que não pode? Bom, vamos lá. O pigmento nada mais é que uma tinta, ou seja, o que é uma tinta? Uma tinta, antes de se tornar uma tinta líquida, é um pó, tá? Então, o corante é um pó. Esse pó, para ele se tornar algo líquido, ele precisa de veículos. Cada marca tem a sua característica, então algumas marcas podem utilizar água destilada, água deionizada, propileno glicol, glicerina, álcool isopropílico. Cada marca vai escolher o quê? Os seus veículos para utilização dentro daquele pigmento, dentro daquela tinta.
Cada pigmento também pode ser de origem inorgânica ou de origem orgânica, tá? E aí, por que eu não posso misturar, por exemplo, um pigmento da RB Colors com um pigmento da Ironworks, por exemplo? Além dessa diferença de veículos, a gente também tem uma coisa chamada carga pigmentária. O que é carga pigmentária? Carga pigmentária é a potência daquela cor. É o quanto de corante tem dentro daquele potinho. Então, por exemplo, no pigmento da RB Colors, a gente tem ali 70% do corante. Tô dando uma analogia, é um exemplo. Já dentro do pigmento da Ironworks, a gente tem 50%. Ou seja, a carga pigmentária da Ironworks é menor comparada à carga pigmentária da RB Colors. Sendo assim, se eu misturo marcas diferentes dentro do mesmo batoque, a carga pigmentária da maior, ou seja, da RB Colors, que tem mais carga pigmentária, pode se sobressair e elas podem não se misturar perfeitamente devido ao veículo que é utilizado. Se uma tem como base glicerina e outra tem como base, muitas vezes, água ou álcool, pode ser que eles não se misturem de forma adequada dentro do batoque. Então, por isso, pelas características serem diferentes, você não pode misturar dois pigmentos dentro de um mesmo atendimento. Porém, se você fizer um atendimento hoje, utilizando a Ironworks, fez o procedimento, o cliente foi embora, passou 30 dias, deu tempo de retoque, nesses 30 dias você resolveu trocar de pigmento e resolveu começar a trabalhar com Mag Gold, com pigmento da Ana Savoy, com Nuance, trocou a sua marca de pigmento. Com aquele pigmento cicatrizado dentro da pele da sua cliente, não tem problema você utilizar uma outra marca. O que não pode é dois dentro do mesmo batoque, tá bom? Ó, a Fernanda perguntou, qual a marca de pigmento importado? Tem vários e até onde eu sei a maioria deles não tem Anvisa, tá? Então, por exemplo, pigmento importado, Fibrown, os pigmentos da... Ai, meu Deus, como que chama aquela marca? Tem os da Love Beauty, que são importados também. Tem Scalpa. Tem outro pigmento que é muito utilizado pelo pessoal, que é um pigmento inorgânico. Não vou lembrar o nome daquele pigmento. Tá na ponta da língua. Ele é um potinho assim, branquinho. Não vou lembrar. Mas geralmente pigmentos que são importados, dificilmente eles possuem Anvisa. A não ser que eles se adequem à Anvisa aqui dentro do nosso país, né? A Vigilância Sanitária do Brasil, e tirem a Anvisa do produto. Color Source, esse mesmo, obrigada Maria. Color Source também é importado, tá? Mas geralmente esses pigmentos não possuem Anvisa, ok? Ó, voltando aqui, Biotouch também. Biotouch também é importado. A Ju perguntou, ainda voltando no assunto, né, do anestésico. Thaís, mesmo dando as batidinhas, precisa do anestésico de pele fechada? Não, tá? Eu só utilizo o anestésico de pele fechada, que é a lidocaína nesse caso, se eu precisar reaplicar o anestésico durante o procedimento. Agora, antes do procedimento, eu aplico direto o anestésico de pele aberta, tá bom? Então, não há necessidade, não. A Gabi perguntou, como começar sem ter muito para investir? Bom, você vai começar investindo nas coisas principais. O que você precisa investir para que aquele investimento possa retornar mais dinheiro para você? Por exemplo, uma maca muitas vezes não é o ponto principal do seu primeiro investimento dentro da área de sobrancelha. O que é o primeiro investimento? Materiais para você começar a trabalhar. Então, pinça, paquímetro, linha, EPIs, material descartável, rena, para você começar os seus primeiros atendimentos em uma cadeira mesmo, assim como eu tô sentada, uma cadeira de jantar que seja, para você começar os seus primeiros atendimentos, para começar a ter os seus primeiros faturamentos, para que você possa ir reinvestindo. Então, o primeiro ponto é colocar em uma escala quais são os materiais mais importantes para você iniciar investindo, para que aquele material possa se tornar mais faturamento, para que você possa reinvestir e crescer. Primeiro ponto de tudo, conhecimento. Eu vou começar a investir aqui em material, tá, meu amor? Mas você tem conhecimento para colocar em prática esse material? Porque muitas vezes as pessoas compram uma Ferrari, mas não tiram o CNH. E aí vai adiantar muitas vezes você ter o melhor material, você investir em material, sendo que você não sabe como pilotar. É válido, né? Você investir numa Ferrari antes de você ter a CNH?
Não. O primeiro ponto e mais importante é conhecimento. Então, investir em um bom curso que possa te capacitar e te mostrar o caminho. Depois desse conhecimento, é começar o quê? Investir nesses materiais que vão te dar o primeiro retorno. Materiais de design de sobrancelha simples e materiais de aplicação de rena. E aí, depois, você pensa em investir nos materiais de micro, por exemplo. Ok? Quantas renas comprar para iniciar e melhor marca, custo-benefício e qualidade? Eu gosto de trabalhar com as renas da Volia e com as renas da Glance. Ambas as marcas são perfeitas, tá? Qualquer uma das marcas que você decidir trabalhar, você vai ter resultados super satisfatórios, tá? Quantas renas? As renas para você iniciar são as renas que você consegue trabalhar com todos os tipos de pelo. A gente sempre precisa levar em consideração a tonalidade do pelo da sobrancelha da cliente. Então, o que eu indico? Você tem um castanho claro, você tem um castanho médio e você tem um castanho escuro. Poxa, Thaís, mas eu tô tão apertada de grana que eu não vou conseguir investir nas 3. Teria como investir em 2? Se você não conseguir comprar as 3, compra 2, castanho claro e castanho escuro. Porque aí, se você for atender uma sobrancelha castanho médio, você pode utilizar ali uma misturinha do castanho claro com um pouquinho do castanho escuro para você formar um castanho médio, tá? Então, castanho claro, castanho médio e castanho escuro para você iniciar os seus atendimentos. A rena é uma coisa que você consegue dosar muito no tempo, né? Então, você aplicou a rena, se você deixa 5 minutos, ela vai te dar uma tonalidade, uma pigmentação. Se você deixa 10, vai te dar outra. Se você deixa 15, vai te dar outra. Se você deixa 20, vai te dar outra, né? Quanto mais tempo daquela aplicação na pele da cliente, mais escuro vai ficar a tonalidade, mais pigmentado vai ficar. E você sempre pode ir dosando, né, as tonalidades através do tempo da ação daquela rena na pele da sua cliente. Então, para iniciar, essas 3 cores é o suficiente. Na verdade, eu trabalho com essas 3 cores até hoje, tá? Eu não mudo muito, não fico comprando várias e várias outras coisas, porque às vezes fica parado. Quando você pega o jeito, você percebe que você não precisa de muito material. Você precisa dos materiais certos e precisa do conhecimento para trabalhar com aqueles materiais certos, tá? Até, por exemplo, a gente tem a rena e a gente tem também a tintura de sobrancelhas. A rena tem como fundamento e como, vamos assim dizer, resultado final, pigmentar a pele. Já uma tintura de sobrancelha tem como funcionalidade, tingir o pelo. Porque através ali da misturinha que a gente faz, a gente vai utilizar um oxidante que vai abrir a cutícula do pelo e vai levar aquela tintura para dentro ali daquele pelo, certo? A tintura que eu gosto de utilizar é a tintura da Reflectocil. E eu desde sempre, utilizei apenas uma tonalidade, sempre dosando a aplicação, o tempo de aplicação daquela tintura, dependendo do pelo da minha cliente. Então, por exemplo, eu tô atendendo uma cliente mais loirinha, deixava 3, 5 minutos. Tô atendendo uma cliente que tem o pelo mais escuro, deixava 15 minutos. E eu sempre utilizei o castanho natural da Reflectocil para todas as tonalidades de pelo, tá? Então, é sobre você entender o material que você tá utilizando e a melhor forma de utilizá-lo. Perfeito? A Ana Maria perguntou, como deixar os fios da micro fininhos? Bom, a gente tem alguns pontos a se atentar. Primeiro ponto, sempre trabalhar com um tebore a 90 graus em relação à pele. Então, sempre deixar o tebore bem retinho em direção à pele, nunca ele tortinho, para que você consiga fissurar exatamente aquela pele onde você está cortando. Então, primeiro ponto, tebore a 90 graus. Outro ponto, lâmina escolhida. A gente tem hoje em dia no mercado vários tipos de lâminas, né? Então, a gente tem lâminas que tem vamos dizer, elas são mais grossinhas e lâminas que são menos grossinhas. Como que a gente sabe quando uma lâmina é mais grossa e quando uma lâmina é mais fina? Através dos milímetros. Então, a gente tem lá lâminas de 0,25 milímetros, são lâminas mais grossas. Lâminas de 0,18 milímetros ou 0,16 milímetros. São lâminas extremamente fininhas e que nos traz fios extremamente finos. Então, pode ser a grossura da lâmina, 1 milímetro que você utiliza. Também pode ser o ângulo do tebore, que não adianta você ter uma lâmina de 0,16 milímetros fininha e trabalhar com o seu tebore deitado, que o fio vai ficar grosso. Porque o corte ele tem que ser preciso a 90 graus para que ele possa ficar fininho.
Terceiro ponto de atenção, esticar muito bem a pele da sua cliente para realizar o procedimento. Quando você vem com o Tebori, você vem fazendo o fiozinho, essa pele onde você está fissurando, ela não pode vir com você. Ela não pode fazer esse movimento aqui, ó. Tá vendo como a pele tá vindo junto? Você tem que esticar de uma forma a pele da sua cliente que por mais que você passe a lâmina, aquela lâmina corra na pele. A pele não pode vir junto. A lâmina tem que correr naquela pele. Então, esticar muito bem a pele da sua cliente ajuda e muito, tá? Você deixar os fiozinhos mais finos. Então, são 4 pontos principais para você se atentar. Ângulo do Tebori, lâmina, forma como você tá esticando a pele da sua cliente, ok? Perfeito? Maravilha. No início, pode seguir os fototipos. Se tiver dúvida em relação ao pigmento, não, eu não sigo o fototipo. Dentro do meu curso, as minhas alunas entendem, elas aprendem sobre fototipo, mas a nível de conhecimento. Mas eu não levo em consideração o fototipo para escolher a tonalidade do pigmento. Por quê? Porque pode ser que você atenda uma pessoa fototipo 2, como eu, e a pessoa tenha um pelo extremamente escuro, castanho escuro. E aí você vai ver lá na tabelinha, fototipo 2, a tonalidade predominante é o castanho claro ou o castanho médio, já que o fototipo 2 é clarinho. Mas e se a cliente não tem pelo clarinho? Então não dá pra levar como regra, entende? Vou atender um fototipo 3 e a sobrancelha da minha cliente é um castanho médio. Às vezes o pelinho é clarinho, por mais que ela tenha uma pele mais escura. E aí? Você vai ver lá na tabela de fototipo, tá como mandante castanho escuro e a sobrancelha da sua cliente é castanho médio. Então, a única coisa que eu levo em consideração a fototipo é você entender fototipo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Entender que nossos fototipos mais baixos, até o fototipo 3, você consegue utilizar tonalidades como castanho claro e castanho médio. Já em tonalidades de pele, fototipo 4, 5 e 6, sempre o mandante vai ser o castanho escuro, porque a gente precisa criar um aparecimento maior daquele pigmento na pele. Por exemplo, numa pele negra muitas vezes retinta, né? Vamos supor que aquela pele negra seja um negro mais escuro, uma pele mais escura. Se eu utilizar como mandante do meu pigmento um castanho médio, ele não vai se sobressair naquela pele. Então, precisa ser um castanho escuro. Então, eu só levo em consideração o fototipo para eu me guiar. Mas eu não levo em consideração o fototipo como mandante para eu escolher a tonalidade que eu vou utilizar de pigmento. O que manda na escolha da tonalidade é a cor do pelo da sobrancelha, não é nem o cabelo, é a cor do pelo da sobrancelha da sua cliente. Tá? O que é fototipo? Fototipo é uma escala criada por Fitzpatrick, que é uma escala que baseia as peles que a gente tem no mundo. Então, o fototipo 1 é uma pele extremamente clarinha, é uma pele que não bronzeia, é uma pele que tem uma sensibilidade alta ao sol. Pele fototipo 2 é quase as mesmas características, aí fototipo 3, 4, 5 e 6. Fototipo 6 é uma pele que tem alta, né, resistência ao sol. É uma pele negra, é uma pele que tem uma tonalidade mais escura, cabelos escuros, olhos escuros. Então, cada um dos fototipos tem uma característica diferente. Alguns bronzeiam, outros não bronzeiam. Tem característica de tonalidade de cor, né, de olhos, de cabelo. Mas é exatamente por isso que a gente não pode levar como regra. Porque, como eu disse, pode ter uma pessoa fototipo 2 como eu, que tem uma sobrancelha castanho super escuro, que tem pelos da sobrancelha super escuros. E aí não dá pra levar em consideração, muitas vezes, uma misturinha pronta que existe pro fototipo 2, que o mandante é o castanho claro ou o castanho médio, tá? A Ingrid perguntou, qual a melhor lâmina para fazer a técnica Shadow? Eu gosto de trabalhar com duas, com a lâmina circular para dar acabamento na Shadow, que é uma lâmina bem fininha para a gente fazer o acabamento, ponto alto, cauda, o início da sobrancelha. E gosto de trabalhar com a Double Line de 21 pontas, que é uma lâmina maiorzinha, para fazer o preenchimento. Porque daí a gente vai fazer o preenchimento da sobrancelha da nossa cliente, né, as batidinhas, com a Double Line, que é maiorzinha. Então, gosto de utilizar essas duas lâminas. Tem muita gente que gosta de utilizar a lâmina tridimensional também, né, para fazer o preenchimento. É muito boa também,
tá? Eu particularmente gosto mais da double line, tô mais acostumada, mas a tridimensional também atende. Da Patrícia. A Patrícia perguntou: pode fazer micro em quem tem rosácea? Depende aonde atinge a rosácea. Se a cliente tem rosácea nessa região aqui do rosto e não atinge essa região aqui da sobrancelha, não tem problema. Agora, se a cliente tem rosácea e atinge essa região aqui da testa, eu não faria, porque quem tem rosácea já tem a pele mais avermelhada, tem uma circulação sanguínea muito ativa naquela região e pode sangrar mais do que deveria aquela pele, tá? Então, se a rosácea não atinge a região da sobrancelha, eu faço. Se ela atinge a região da sobrancelha, eu não faço. A mesma coisa eu levo em consideração para uma dermatite, para uma psoríase, por exemplo. A minha cliente, Thaís, ela tem psoríase, mas a psoríase ataca cotovelo, joelho, couro cabeludo, não ataca as sobrancelhas. Posso fazer? Pode. Agora, Thaís, a minha cliente tem psoríase na sobrancelha, ela sempre tem psoríase aqui. Posso fazer? Aí não. A gente só pode fazer o procedimento de micro em peles que não possuem lesão, em peles íntegras, tá bom? A Luciene: lavar ou não as sobrancelhas após a micropigmentação? Se sim, quantos dias? Eu já deixo a minha cliente lavar no primeiro dia que ela fizer o procedimento, tá? Então, ela fez o procedimento hoje à tarde comigo. Hoje à noite ela vai lavar aquele procedimento com o shampoozinho Johnson's Neutro ou com algodãozinho bem molhadinho em água filtrada, vai retirar a pomada anterior que ela tá e vai passar a nova pomadinha. Sempre, eu vou reaplicar a pomada, sempre vai tirar a pomada anterior para aplicar uma pomada nova. Porque como a gente deixa aquele local umectado, hidratado com a pomadinha, que eu gosto de utilizar a pomadinha no pós, pode sentar micro-organismo, bactéria, sujeira, pó, poeira da rua, né? A sua cliente muitas vezes não vai ficar só em casa, ela vai trabalhar, vai ter contato com outras pessoas. E aí, nesse caso, eu sempre peço para ela higienizar a cada aplicação e isso logo nas primeiras 24 horas, tá? É uma lesão que tá ali na sobrancelha da sua cliente, né? É um machucado que, se não tiver cuidado, pode virar uma cicatrização de segunda intenção, pode virar uma infecção devido a algum micro-organismo que tá ali em cima e ela não tá higienizando, tá? Vocês sempre perguntam, quando eu falo sobre isso, quais as indicações de pomada. Quando eu trabalho com fio a fio, eu gosto de indicar aplicar a pomadinha de manhã e à noite, 2 vezes ao dia, durante 5 dias. Se for um procedimento que tem shadow line, fios de shadow ou somente shadow, eu indico hidratar 3 vezes ao dia durante 7 dias, para aumentar o nível de hidratação, porque geralmente a shadow faz uma casquinha um pouquinho maior, uma crosta um pouco maior, tá? Qual pomada você pode indicar para o pós? Todas as pomadas que auxiliem numa reparação dérmica ou que sejam cicatrizantes. Por exemplo, Cicaplast da La Roche, que encontra em farmácia, manteiga de cacau, óleo de girassol, óleo de rosa mosqueta, reparador dérmico da Nativus Care, reparador dérmico do Rei do Tebori, pomadinha da Fougera. Todas essas indicações são cicatrizantes ou possuem ação de cicatrização naquela lesão que a gente tem na pele. Thaís, mas eu ouvi por aí que a gente não precisa utilizar nada. Realmente, eu não posso falar que nossa, precisa. Não é uma verdade absoluta. Até porque o nosso organismo é perfeito, né? As crostinhas que se formam é como se fossem band-aids naturais do nosso organismo. Porém, qual que é a forma que eu penso? Se eu posso utilizar algo que vai auxiliar no pós-procedimento, que vai auxiliar a hidratar, que vai auxiliar naquela cicatrização, por que não? E aí, por isso que eu utilizo alguma pomadinha ali para cicatrização, ok? E aí pode ser qualquer uma dessas que eu dei a indicação aqui para vocês, tá? Parece que eu li alguma pergunta bacana aqui, deixa eu ver. Com quantos dias após a micro você indica usar a pomada? A cliente, ela já sai do meu espaço com a pomada. Então, por exemplo, fiz o procedimento, deixei saturando, higienizei, tirei as fotos, eu já vou passar a pomadinha para ela ir embora da minha sala com a pomada. Já tem contato direto. E aí ela vai utilizar da forma como eu ensinei aqui, né? 2 vezes ao dia ou 3 vezes ao dia, dependendo do procedimento que você fez, tá? E aí vai depender muito. Sempre quando é shadow, eu gosto de utilizar mais tempo, por mais vezes durante o dia a pomadinha, para deixar mais hidratado. Quando é menos tempo, quando é só fio a fio, quando é menos lesão, aí eu posso deixar menos tempo e menos vezes ao dia,
ok? Maravilha! Deixa eu ver o que mais vocês têm. Gente, tem um cara sem noção aqui na live. Os homens às vezes precisam ser estudados pela NASA, né? Já bloqueei ele. O Novo Estilo perguntou: cara, esse cara tá me ligando no Instagram, mas... Ô, Leandro, PQP, meu, deixa eu em paz. Fica me ligando, me atrapalhando. Olha, vai lá pra você. Eu bloqueei ele da live, mas eu acho que eu tenho que bloquear ele do perfil pra ele não conseguir me ligar, né? Tá bom. Olha, falar pra você. Voltando aqui novamente. Quero dar um kit pós pra minha cliente. Onde comprar o potinho pra colocar a pomada? Eu compro no Mercado Livre. Compro no Mercado Livre mesmo, tá? Eu compro o potinho que chama potinho acrílico para prótese dentária de 10 ml, tá? Quer ver? Quero mostrar pra vocês uma coisa. Tá rolando aula ao vivo com as alunas do Rainha do Tebori, ó. Luiz tá dando uma super aula pra elas. Porque o valor mínimo diário do Facebook, ele está atrelado a dólar, tá? Por então, mais ó, que eu tenha escolhido a reais na minha conta, aqui ele tá ensinando as alunas a fazer tráfego pago. Muitas de vocês falam, como é que faz tráfego pago? Como é que eu faço para ter um funil de venda rodando? Ó, o Luiz tá ensinando agora, exatamente nesse momento, numa aula ao vivo para as nossas alunas do Rainha do Tebori, como é que faz. Ó, tem 378 alunas participando da aula. Que sensacional! Vamos ver, ó. Tô aqui no cantinho. Se eu vier aqui no canto, tem mais alunas, ó. As alunas assistindo. Ó, tem aluna com filho. Dá pra assistir com filho, dá pra assistir no quarto, dá pra assistir muitas vezes passando roupa. E as alunas aqui, ó, maravilhosas. Isso daqui, gente, é conteúdo do meu curso completo, tá? Então, tá tendo aula ao vivo lá para as minhas alunas do meu curso completo. Luiz tá ensinando aí. Deixa eu sair daqui. Luiz tá ensinando aqui o tráfego pago. A gente ensina um funil de vendas para as nossas alunas, com conteúdos para atrair, com conteúdo para engajar, com conteúdo para vender. Então, tá rolando, tá rolando. Mara demais. No momento, as inscrições para o Rainha do Tebori não estão abertas, que é, né, esse meu curso completo. A próxima turma vai ser em abril. Então, se você tem vontade de se tornar minha aluna, mais pra frente, lá em abril, eu vou abrir a nossa segunda turma de 2021. Fica de olho, hein? Fica de olho para você não perder, ok? A aluna da turma 10 pode assistir? Pode, claro que pode. O link da aula já foi enviado lá para vocês no Telegram, meu amor. É só clicar no link da aula e participar, tá? Comecei o procedimento com anestésico de pele fechada e a cliente não aguentou. Pode passar de pele aberta? Pode, Luzi. Pode sim, tá? Ó, quem tem mancha de vitiligo na boca e na sobrancelha pode fazer micro em cima? Vitiligo também é uma doença que eu só faço procedimento mediante uma carta de liberação médica. Vitiligo, fibromialgia, essas doenças assim eu só faço mediante a liberação médica. Cliente que tem verruga na sobrancelha, perto da linha de baixo. Tô com medo de fazer. Não pode passar por cima de verrugas, sinais, pintas. Tem que sempre fazer ao redor, tá? Não pode fissurar em cima de verruga, pintas, algum sinal, algum nevo que a cliente tenha. É sempre o procedimento ao redor, ok? Bom, meus amores, espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de perguntas e respostas de hoje. Vou deixar ela salva aqui no IGTV para quem quiser reassisti-la. E foi um prazer estar aqui com vocês mais um dia, mais uma aula. Obrigada pela presença. Beijo no coração, vou continuar respondendo vocês lá nos stories. Espero vocês lá. Até!